Olá pessoal, estamos de volta com nossos vídeos no nosso canal, agora com um novo visual. Nós somos o Datapool Lab. Sejam bem-vindos! Hoje, pessoal, muitas pessoas nos perguntam como esquedular um Nime Workflow. Para quem não se lembra, o Nime é uma ferramenta open source e, infelizmente, em modo nativo, sem ter o Nime Server ou o Nime Hub, não é possível esquedular um workflow para que ele rode em certo momento do dia. Porém, há um outro modo no qual nós conseguimos fazer esse schedule. Vamos ver? Aqui, pessoal, a gente tem um workflow simples, onde eu tenho um Table Creator com uma coluna chamada coluna 1, número 2, número 3, número 4. Aqui eu tenho um Node que adiciona uma coluna constante ao meu workflow, e essa coluna constante eu quero que ela receba o valor de uma variável que eu já criei, chamada variável 1. Já vou explicar da onde esse valor vai vir, tá? E depois, por fim, esse workflow simples vai salvar um arquivo Excel nesse caminho aqui, tá? Então, como que a gente vai fazer para esquedular? Geralmente, para esquedular um workflow, a gente precisa criar um arquivo batch. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui esse arquivo batch. Aqui eu tenho um arquivo batch que eu já criei. Eu vou aqui editar em Notepad++. E é mais ou menos nessa estrutura que a gente tem que ter o nosso arquivo batch. Primeiro, onde está salvo o Nime, o nosso programa Nime? No meu caso, está em Programas, em Files, Nime e Nime Executável. Depois, aqui é uma opção que eu coloco para aparecer os logs no console, que é aquela janela do CMD, de script. Então, caso ocorra algum erro na execução do workflow, aparece o log no console, tá? E aqui eu coloquei para não sair ao fim da execução. Caso você queira que feche o console no fim da execução, é só tirar essa opção aqui. Essa outra opção, eu estou falando o seguinte: sempre que ele vai iniciar um workflow, eu quero que ele resete todos os nodes, ou seja, resete o workflow inteiro, tá? Essa opção aqui, No Splash, é para não abrir a interface gráfica do Nime, ok? E aqui é onde eu vou apontar a aplicação que eu vou executar. No caso aqui, o tipo de aplicação, o Nime Batch Application, ok? E, por fim, e mais importante, é o caminho onde está salvo o meu workflow. E prestem muita atenção aqui que muitas pessoas cometem esse erro, tá? O Nime, ele trabalha com barras invertidas. Então aqui você vai ter que passar o caminho em barras invertidas. Muitas pessoas passam o caminho usando o padrão do Windows, né? Que é assim. Porém não. Nessa variável aqui você vai passar o caminho em barras invertidas. No começo aqui, como a gente está falando de Windows, é barra normal. Porém, aqui, como a gente já está dentro do Nime, a gente já está com a aplicação aberta, você está falando para o Nime, ó, executa esse workflow dentro da aplicação. Então, como estou dentro do Nime e o Nime trabalha com barras invertidas, você informa as barras desta maneira, ok? E lembra daquele node de coluna constante que eu falei? Então, é aqui que eu vou mandar o valor. Eu só estou mostrando, não é obrigatório mandar uma variável na execução, tá? Mas eu estou mostrando um exemplo onde eu mando uma variável. Então eu estou falando assim, ó, esse workflow ele tem a variável número 1, tá? E eu quero preencher essa variável número 1 com o valor aula data pool lab e o tipo é string. Então aqui já está montado o meu batch script, tá? Se eu quisesse executar sem esquedular esse workflow, era só dar 2 cliques aqui. Mas uma outra observação muito importante: o Nime ele não permite você abrir o seu workflow repository 2 vezes. Ou seja, se eu já estou com o Nime aberto aqui, eu não consigo
abrir o mesmo repositório de workflow novamente, porque ele vai dar erro. E quando eu executo o workflow em batch, ele nada mais faz do que, por trás da interface gráfica, ele abre o seu Nime e executa o workflow. Então, se eu clicar aqui, se eu tentar executar com o meu Nime aberto, ele vai dar erro, vamos ver? Aqui ele vai abrir o console da aplicação, a gente vai ver, e aqui ele já saltou um erro. Tanto que se eu olhar aqui na janela de trás, tá aqui ó, o erro, ó. O workflow está bloqueado por outra aplicação Nime, porque eu já estou com a aplicação Nime aberta. Então, muito importante, quando vocês schedularem, vocês têm que deixar o Nime Workflow, o Nime fechado. Ah, mas eu não posso usar o Nime no mesmo momento que um workflow está sendo executado? Pode, mas uma boa prática é você cria um novo Nime Workspace só para workflows que você vai schedular e para o Nime que você trabalha com ele aberto o dia inteiro, trabalha num workspace à parte. Então você vai ter dois workspaces, um para tarefas que você vai schedular e outro para tarefas que você vai utilizar no dia a dia. Não tem limite de workspace, tá, pessoal? Vocês podem criar diversos workspaces. Você pode criar um workspace por projeto também, tá? O problema aqui é abrir o mesmo workspace ao mesmo tempo, que é o que eu estou tentando fazer. Então aqui eu vou fechar novamente. E só lembrando que o workspace, eu aponto aqui, ó, vou abrir aqui de novo o batch file. O workspace, eu aponto aqui, ó. Tá? O meu workspace chama Nime Workspace, mas eu poderia chamar como Rafael Workspace ou Schedule Workflows Workspace, por exemplo, tá? Anyway, diversos nomes, tá? Então, agora vamos para a parte de schedular. Na parte de schedular, você vai utilizar o seu Windows Agendador de Tarefas, tá? Então, eu vou clicar aqui no Agendador de Tarefas e eu vou criar uma nova tarefa aqui. Então, eu venho aqui em Ação, Criar Tarefa Básica. Vou dar um nome aqui para a tarefa. Execução Nime Workflow. Aula YouTube. Avançar. Disparador. Qual que é a frequência que eu quero disparar? Vamos dizer que você quer rodar o seu workflow diariamente, ok? Então, diariamente. Repetir quantas vezes? Uma vez por dia, tá? Repetir a cada um dia. Quando que vai iniciar? Eu quero iniciar a partir de hoje, 19/4/2016, vamos dizer, às 15 horas. Daqui 2 minutos. 15 horas e 15 segundos, tá? Avançar. Ação. Vou iniciar um programa. Daí eu vou procurar onde está o meu script para iniciar esse programa. O script é aquele nime.batch. Ele está aqui, ó, na execute.batch, que a gente montou. Clico em abrir. Então ele vai executar esse arquivo aqui no horário que eu defini. Avançar. Aqui tem os detalhes, né? O disparador, o nome, o caminho do programa. Concluir. Muito importante, deixa eu fechar aqui, tá? O Nime, senão eu vou ter erro. Aqui, pessoal, um detalhe. Eu tinha agendado para executar minha tarefa, porém ela não foi executada. Daí eu olhei aqui nas condições e essa opção aqui estava marcada. O meu computador ele não estava na fonte de energia, né? Então, por isso que ele não iniciou. Então, eu vou desmarcar essa opção, mesmo estando na fonte de energia, eu vou desmarcar essa opção. Você também pode ajustar essas condições de acordo com a sua realidade, tá bom? E aqui também tem outras condições. Por exemplo, interromper a tarefa se ela for executada por mais de 3 dias. Eu não quero, eu quero que execute todos os dias.
Então, aqui você também pode ajustar conforme a sua necessidade. Eu vou só alterar aqui o horário. Vou colocar para 2h24, vamos ver se vai dar tempo. Ok. Olhar sempre aqui o status da tarefa para ver se ela está habilitada, tá? Se ela estiver desabilitada, vai aparecer aqui a opção habilitar. Aqui está aparecendo a opção desabilitar, ó. Eu cliquei sem querer, ficou desabilitado, ó. Vou clicar em habilitar. Ela habilitou e ela está pronta para execução. E está dizendo aqui, se eu entrar na tarefa, que ela vai ser executada. A próxima execução é essa data e horário. Lembrando que o Nime Workflow vai salvar o arquivo aqui nessa pasta, tá? Na mesma pasta onde está o batch file. Você não precisa necessariamente mandar o seu output do seu workflow para a mesma pasta do batch file, tá? Aqui eu só coloquei para ficar mais fácil no vídeo. Agora começou a execução, tá vendo? Ó? Ele já está mostrando os logs do Nime. O Nime está executando. Aqui a gente pode ver o que a gente tem no nosso batch file aqui no cabeçalho. Aqui ele já começou o executor do Nime, começou a rodar o Table Creator, que é o nosso primeiro node, né? Colocou algumas informações aqui de alerta, mas nenhum erro por enquanto. E enquanto ele vai executando, ele vai deixar isso aqui aberto, tá? E também não vai fechar porque eu deixei a configuração no exit. Olha lá, ele já até executou. Como eu deixei a configuração no exit, ele vai ficar aberto aqui. Então é só você fechar. E aqui está o arquivo que eu mandei executar. Vamos abrir ele? Está aqui a coluna 1 e a variável que eu configurei dentro do meu batch file. Se vocês gostaram, se inscrevam, deixe seu like e manda um joinha aqui para o nosso mascote, o Dr. Pool. Um abraço, até a próxima, pessoal!